Meu querido ouvinte amigo, a paz do Senhor. A nossa palavra hoje de meditação, ela se encontra em Jeremias, capítulo de número 26, versículo 18, que diz: Miqueias, o moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Um outro texto também que contribui para a nossa meditação, para o nosso entendimento, é do Salmo de número 51, no verso 1 ao 12, que diz: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Também nos ajuda na nossa meditação o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Textos muito interessantes, no que diz respeito ao texto de Jeremias, que nós lemos primeiramente, é na verdade uma pergunta, uma afirmação. Deus, ele primeiro proferiu um juízo contra o povo de Judá e contra o rei Ezequias, porém ele não morreu, porque ele implorou, ele se humilhou, ele voltou, como diz no versículo 19. Mataram porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá, ou seja, aquele mal que o Senhor falou aconteceu. E ele diz: antes não temeu este, ou seja, Ezequias, ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra ele. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma, ou seja, o profeta estava chamando ao arrependimento. Um certo homem, ele, após o filho ter mentido para ele, ele refletiu da seguinte forma: os detalhes não eram tão importantes, ou seja, os detalhes da mentira, mas suas tentativas, isso no caso o filho, mas as suas tentativas de escapar da infração, sem confessar tudo, deixavam aquele homem preocupado, muito preocupado. Certa autora, escrevendo sobre confissões vagas, disse que imagina Deus como um professor astuto, debruçado sobre a mesa e dizendo: nada gentil,
poderia ter o trabalho, ou seja, Deus falando para a gente, poderia ter o trabalho, por favor, de me dizer o que você quer dizer? Os profetas são personagens bíblicos que parecem sempre estar no centro da briga, censurando o povo de Deus severamente por seus pecados, citando nomes, fazendo quase todos se sentirem desconfortáveis. Todos gostavam, no caso dos profetas, contanto que ele ou ela anunciassem bênçãos e bons dias pela frente. O verdadeiro profeta, no entanto, era o porta-voz de Deus, e Deus está sempre ocupado em descobrir lugares escondidos de rebelião, desonestidade e também de idolatria. Certa ocasião, Deus fez Miqueias, no texto que nós lemos, anunciar ao povo de Israel que, devido à sua teimosa recusa em obedecer a Deus, seria arado como um campo. Olha só, né? Castigo, recompensa à desobediência. Versículo 12 do texto. Terríveis palavras. Como reagimos quando Deus aponta nossos caminhos voluntariosos? Que forma nós reagimos quando Deus, em outras palavras, nos mostra o nosso pecado? Nos esquivamos, nos contorcemos e damos explicações por termos agido tão mal? Nos escondemos ou nos livramos dessa responsabilidade, recusando-nos a confessar francamente o nosso pecado? O rei Ezequias, que no texto que nós lemos, e Israel escolheram o caminho mais difícil, aquele que leva à humildade, ao arrependimento. Ezequias temeu ao Senhor e procurou ganhar o seu favor. Como diz no versículo 19, sem barganhas, sem disputa, sem querer justificar, ele apenas se humilhou, reconheceu. Só um direto, ele teve só uma palavra direta. Qual foi? Eu estava errado, sinto muito. A antiga confissão da igreja exprime certamente: Deus misericordioso, confessamos o que pecamos contra ti. Realmente sentimos muito e humildemente nos arrependemos. Essa daqui era a antiga confissão da igreja, né? Ou seja, simples, direta e sincera. Eu pergunto para você, por que você seria tentado a ser evasivo, ou seja, se esquivar, ao invés de simplesmente se arrepender? O que precisa trazer a Deus em arrependimento verdadeiro? O que você precisa, o que você sabe que precisa se arrepender? O que você entende que precisa reconhecer? Se humilhar, dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo e eu preciso do teu perdão. Nesse momento, reflita sobre isso. E eu desejo a você um dia abençoado na paz do Senhor.